Graça e a paz do Senhor, amados irmãos. Hoje é terça-feira, dia 28 de abril do ano 2026. Estamos mais uma vez aqui para a nossa habitual meditação no livro Pão da Vida. Pão da Vida, que é um livro de meditação baseado nas Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, que é a Bíblia cristã. Então, irmãos, hoje o tema que vamos abordar é: não sejas um sepulcro caiado. Deus nos chama a atenção para não sermos como um sepulcro caiado. E temos como âncora para esta meditação o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Onde Jesus chama a atenção aos fariseus e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Então, Deus nos chama a atenção para não sermos como os escribas e fariseus, para não sermos semelhantes ao sepulcro caiado. Mas vamos desenvolver o nosso tema mais à frente. Antes vamos ter uma palavra de oração, depois dizer o nosso versículo de cor e ainda mandar algumas saudações aos nossos ouvintes e à comunidade evangélica em geral. Santo Deus, muito obrigado. Obrigado porque Tu és o nosso Deus e Pai, Tu és o Senhor da palavra, o Senhor que nos chama aqui para aprendermos de Ti e sermos felizes, porque quem aprende de Ti é um homem feliz. Muito obrigado, Deus, por esta palavra maravilhosa que nos dá cada dia para nos alimentar espiritualmente. Ajuda-nos a confiar nela, a partilhá-la, a vivê-la e a fazê-la o mote para a nossa vida diária, o lema para a nossa vida diária. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Então, amados irmãos, não costuma ser aqui, mas pronto, seguindo o exemplo da nossa amada Mana Fátima, que também mandou as saudações esta manhã por um motivo de perda que nós tivemos como comunidade evangélica da Guiné-Bissau. Nós endereçamos os nossos sentidos, pêsames, as nossas condolências aos irmãos Zé Paulo, a irmã, estou a falar dos filhos do nosso malogrado pastor, e dizê-los que estamos com eles. A equipa Pão da Vida também sente e chora esta perda do nosso amado pastor Augusto Indi. Então, cumprimentamos a toda a comunidade evangélica e rogamos que a graça de Deus seja com todos, que nos fortifique e que possamos continuar nessa fé, seguindo o exemplo para o qual fomos chamados. Então, que Deus abençoe a todos e vos console no nome de Jesus. Amém. Amados, o nosso versículo deste mês, que nós temos vindo a repetir, já estamos na última semana, está no livro de Tiago, capítulo 5. Nós temos repetido este versículo que nos alerta sobre a paciência. Jesus nos chama a atenção para sermos pacientes, para esperarmos nele e confiar na sua palavra. Então, Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8. Que é o versículo que temos repetido ao longo deste mês e que creio que os ouvintes já memorizaram, embora não tenham oportunidade de fazer o teste, mas já no nosso encontro do dia 16 de maio vamos ter a oportunidade de testar a vossa capacidade de memorização dos versículos. E cremos que vamos ter muitas surpresas, porque os irmãos
são bons da palavra. Então, Tiago capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporal e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos no Senhor, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima, ok? Esta é a nossa versão aqui da palavra de Deus. Então, irmãos, vamos perseverar, vamos fortalecer no Senhor, vamos ser pacientes até que o Senhor venha. E como disse há algumas semanas, o dia do Senhor pode ser hoje para qualquer um de nós. Pode ser o dia em que o Senhor nos chama para junto dele, o dia em que termina a nossa jornada aqui, vamos para o céu. Então, irmão, quem já terminou e foi para o céu, já está ali numa nova vida com Cristo. Então, vamos ser pacientes, esperar que o Senhor venha, se nos encontrar em vida, vai nos levar para o céu. Se partirmos antes, também vamos estar com Ele, até que tudo seja conforme a sua vontade. Portanto, vamos continuar aqui no nosso livro Pão da Vida, na nossa meditação de hoje. E vamos ler o texto base, como já disse, o texto em que nós fundamentamos a palavra que vamos partilhar hoje, é o livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27 e 28. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 27 e 28. Ok, já tinha aberto, agora preciso, ok, Evangelho de Mateus. Peço desculpas, amados irmãos, pronto, já tinha aberto, mas tenho várias páginas abertas e acabo por abrir uma outra que não era, aqui era para ser lida. Então, é Mateus 23, agora sim, versículo 27 e 28. Ok. Diz assim a palavra do Senhor: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos olhos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Até aqui a palavra do Senhor. Amados irmãos, temos aqui uma palavra muito forte. Jesus alerta as pessoas para as quais estava a dirigir, e hoje a palavra é para nós e diz num termo de chamada veemente, chamada de atenção veemente. Diz assim: ai de vós, quando nós exclamamos, quando nós usamos essa interjeição, é porque o que vem a seguir tem um peso muito forte. É algo de que nós devemos nos preocupar, é algo de que devemos prestar bastante atenção para que não nos aconteça. Então, esse ai aqui é um vocativo, é uma chamada de atenção para qualquer um que está a andar nesse caminho, para não ser como fariseus hipócritas. Então, vamos ver o que temos no nosso livro de meditação de hoje. O estilo de ensino de Jesus era um estilo prático.
Frequentemente, Jesus usava diferentes figuras de linguagens, metáforas e comparações para transmitir verdades, para transmitir lições que queria que ficassem impregnados na nossa mente. Ele procurava formar uma imagem mental nos seus ouvintes, para que não se esqueçam das suas palavras nem do que aprenderam com ele. A hipocrisia é algo muito sério. Fingir ser aquilo que não é abominável aos olhos de Deus. Jesus usou muitas comparações, dentre elas também usou esta comparação para mostrar ao povo como a sua vida realmente parecia diante da verdade, para fazer uma imagem daquilo que realmente era a vida do povo diante da palavra de Deus. Ontem usamos o exemplo de um copo sujo, que qualquer pessoa podia compreender rapidamente o seu significado. Mas hoje, Jesus leva-nos a um nível ainda mais complexo. Existem vários níveis de sujidade e de podridão. Jesus queria que os crentes entendessem que a vida de impureza era comparada a um cadáver em estado de putrificação. Jesus queria comparar a vida impura com a podridão, com aquilo que se encontrava dentro da sepultura. Ele queria que o povo soubesse e que nós hoje soubéssemos que a santidade não é algo com que devemos brincar. A santidade não é uma coisa banal. A santidade é para ser tratada de forma séria. Jesus também mostra o nível de fingimento a que algumas pessoas religiosas já chegaram, ou o nível de hipocrisia que algumas pessoas que se dizem religiosas vivem. Até mesmo alguns que estão no ministério de Deus, alguns que se intitulam homens e mulheres de Deus, mesmo esses podem viver na hipocrisia, escondendo a maldade que existe dentro delas. Uma pessoa pode estar muito envolvida com o trabalho da igreja ou estar no ministério, mas diante de Deus essa pessoa parece um sepulcro caiado. E o que é um sepulcro caiado? Um sepulcro, uma sepultura, é o lugar onde nós colocamos o cadáver. É o lugar onde nós colocamos os restos mortais, aquela parte do homem que já não presta, que já não serve para nada, porque a vida cessou e o que restou é simplesmente matéria e vai voltar à terra a ser o pó de onde foi tirado. Então, a sepultura é um lugar em que ninguém que é vivo quer estar. É um lugar onde nenhum ser que ainda tem forças, que tem objetivo, que tem vontade própria, quer ficar. Então, o lugar da sepultura é o lugar onde só está quem está morto, quem já não tem vida própria, ou só está aquilo que já não serve para nada, nem para a própria pessoa, muito menos para a sociedade. Então, Jesus queria dar essa ilustração para percebermos na realidade do que é que estava a ser tratado, que a vida de santidade não podia ser tomada de forma banal, ok?
Alguém pode, como eu disse, que alguém pode estar dentro da igreja, mas diante de Deus, essa pessoa pode parecer um sepulcro caiado. E o sepulcro caiado é sempre bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos de morto e de toda espécie de impureza. Irmãos, nós que nascemos em África, raras vezes vamos ao cemitério, as crianças na altura não tinham o privilégio de ir ao cemitério, mas no dia 1 de novembro, que é o dia dos mortos, todo mundo ia para o cemitério, principalmente também levava-se crianças que tinham entes queridos próximos falecidos. Para quê? Para depositar a coroa. E nessa altura o cemitério parecia um lugar mais lindo que existe, um lugar mais bonito, cheio de flores, cheio de campas bem tratadas, bem limpas, bem pintadas, né? E usava-se muito o cal para fazer isso. E aqui na Europa, nós também podemos ainda compreender o quão bonito é a sepultura, porque aqui a sepultura ainda é bem mais mais trabalhada. Nós vemos sepulturas que parecem uma casinha, né? Um lugar aconchegante, de acordo com o poder econômico das pessoas. Há pessoas que compram o espaço e fica para a família, e esse lugar é bem tratado, bem colorido, parece um lugar de paz, né? Por fora é tão bonito, mas ninguém quer espreitar lá dentro para ver o que se encontra ali. Então, o sepulcro é esse lugar, bonito por fora, mas por dentro está cheio de ossos de mortos e de toda espécie de impureza. Alguém pode estar espiritualmente morto, mas ainda assim estar a servir na igreja. Muitas pessoas estão a cantar muito bem no coro da igreja, a fazer apresentações de músicas de louvor, a tocar instrumentos com grande habilidade, mas essas pessoas estão mortas espiritualmente. Um pastor pode estar morto por dentro ou morto espiritualmente porque vive em pecado, mas ainda assim continuar a pregar com habilidade, a servir com profissionalismo, pode até falar em línguas, orar pelos doentes e, através dele, Deus operar milagre. Podemos dizer, não, mas como é que isso pode ser? Pode ser, porque depende da vontade de Deus. Mas essa pessoa ainda assim está morta espiritualmente. Porque, irmãos, quando nós vemos um sepulcro caiado, o que é que nós sentimos? É um misto de paz, de tranquilidade, é aquela cor da alegria, né? Em África, normalmente, é pintado de branco, é o cal, né? A cor branca, a cor da paz, da tranquilidade. É bonito por fora e ainda ornamentada por aquelas flores, coroas de papel e tudo. Eu costumava dizer quando era criança, olha mãe, é tão bonito. E ela dizia-me sempre, não se diz bonito. Às vezes batia-me assim, de leve. Não se diz bonito, diz-se alegre. Que a coroa não se pode dizer que ela é bonita, mas realmente era bonito, ou é bonito. Porque olhando para fora é o que nos enche os olhos, a beleza. Mas lá dentro não existe nada que preste. Se uma pessoa não vigiar a sua vida diante de Deus, pode tornar-se semelhante a um sepulcro caiado. Irmãos, prestem atenção a isso. Se uma pessoa não vigiar a sua vida diante de Deus, qualquer que seja a pessoa, eu incluída,
Se eu não vigiar a minha vida diante de Deus, posso tornar-me semelhante a um sepulcro caiado, bonito por fora, podre por dentro. Até podemos gastar muito dinheiro para pintar uma sepultura, mas lá dentro continua a estar cheio de ossos de morto. Lá dentro continua a ser um lugar de imundícia, um lugar de podridão, um lugar onde ninguém quer ficar. Irmãos, a nossa vida não deve ser só vivida para fora. A nossa vida interior, a nossa comunhão com Deus, a nossa sinceridade espiritual é que determina aquilo que nós somos diante de Deus. Jesus também disse isso sobre nós, sobre o parecer por fora aos olhos das pessoas. Diz assim: por fora pareceis aos olhos das pessoas que andais corretamente, mas por dentro está cheio de hipocrisia e maldade. Quem é hipócrita? Quando as pessoas olham para ele, pensam que, pronto, esta pessoa é o mais correto possível, esta pessoa é top, é gente boa, né? Até ver. Irmãos, não devemos ser como um sepulcro caiado. Precisamos olhar para a vida de Judas Iscariotes como um grande exemplo deste tema. Judas Iscariotes ganhou a confiança de Jesus ao ponto de facilmente se tornar o tesoureiro do grupo. Ele era uma pessoa tão confiável que Jesus lhe entregou a tesouraria. Irmãos, quem é que nós hoje entregamos o nosso dinheiro? É alguém que nos inspira a confiança. Ele ficou responsável por todas as compras e pelas ofertas que outras pessoas davam para o ministério. Ninguém desconfiava de nada da sua parte. Mas será que Jesus não sabia quem era Judas? Vamos continuar a nossa leitura para vermos. Quando ele era enviado para pregar, Judas também ia com ele. Judas andava lado a lado com Jesus. Ele fazia parte do grupo. Ele chegou até a curar alguns doentes. Como dissemos há bocado aqui em cima, que alguém pode estar em pecado e ainda assim continuar a trabalhar na igreja, a fazer parte do ministério, inclusive a orar e Deus operar milagre através dele. Nós podemos ver esse exemplo em Judas. Judas fazia parte do grupo. Judas não só guardava o dinheiro, Judas sabia de tudo o que era feito, participava de tudo o que era feito. Ele ia com Jesus para todo lado onde ele ia pregar. Por fora, Judas era alguém de quem todos gostavam, porque mostrava compaixão pelas pessoas e fazia campanha para juntar dinheiro para os pobres. Oh, aleluia! Nós podemos ver como a palavra de Deus é muito mais daquilo que nós podemos pensar e imaginar. Deus é muito mais. Judas era um homem destacado, era aquele que falava pelos pobres, aquele que apelava. Nós podemos ver na passagem, numa das passagens da Bíblia, mostra isso, o quão zeloso ele se mostrava para com a causa dos pobres. Por fora, ele era alguém de que todos gostavam. Fazia campanha para juntar dinheiro para os pobres. Falava sempre dos necessitados, como alguém que tinha espírito de ajuda, né? Espírito de interajuda, ou espírito de compaixão. Mas a Bíblia diz que ele fazia tudo isso para facilitar os seus roubos. Porque quanto mais dinheiro entrava, ele tinha mais como roubar. Nós podemos ver no livro de João, capítulo 12, versículos 4 a 6. Noutra ocasião,
Jesus mandou levar uma oferta a outras pessoas sem que os seus colegas soubessem para onde ele ia. João 13, 27 a 30, podemos ver também essa passagem ali. Tudo para mostrar que Jesus confiava em Judas. Ele dava-lhe oportunidade para trabalhar. Não é o trabalho, não é a quantidade das obras que a pessoa faz que determina a sua profundidade espiritual. Mas mesmo assim, ele já era um sepulcro bem caiado por fora. No fim, Judas acabou por destruir a sua própria vida. Nós sabemos o final de Judas. Ele se suicidou. Por quê? Porque vivia uma vida de falsidade. Porque ele não era realmente discípulo de Jesus. Ele não estava ali porque era, mas porque queria ser visto e queria fazer parte. Não sejas um sepulcro caiado. É triste ouvir tantas histórias do que acontece no meio do povo de Deus. É tempo de Deus enviar um forte avivamento que traga uma mudança total na vida do seu povo. Nós devemos, irmãos, pedir misericórdia de Deus por tantas coisas que nós ouvimos que passa dentro das nossas próprias igrejas. A falsidade, a hipocrisia, a mentira, o roubo, o engano, o roubo das ofertas, do suor do povo que eles levam com tanto zelo, confiantes de que estão a entregar para Deus, de que estão a contribuir para uma causa. E há pessoas que apossam daquilo sem temor de Deus para os seus benefícios próprios. Irmãos, temos muitos Judas hoje em dia. Parece que o tipo de crente que está a multiplicar-se cada dia mais é o tipo de Judas. Amados, nós devemos pedir graças a Deus para vivermos uma vida que possa ser lida tanto por fora como por dentro da mesma forma. Que aquilo que nós apresentamos por fora possa ser aquilo que nós vivemos dentro de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê graça. No nome de Jesus. Amém. Resto de uma boa semana. Que Deus vos abençoe.